Olá, eu sou a Rafaela Cassiatori, sou consultora em amamentação aqui na cidade de Presidente Prudente e estou aqui hoje a convite da Oeste Saúde para falar 10 coisas que provavelmente você não sabe sobre amamentação. Então vamos lá! A primeira coisa é sobre o colostro e o nascimento do bebê. As mães ficam muito ansiosas no pós-parto imediato, principalmente com aquela ânsia de ver o leite saindo. E é importante a gente ter em mente que o volume de leite que a mulher produz nesse primeiro momento, ele é pouquinho mesmo e pode variar de 2 a 20 ml. Então a gente precisa entender que o bebê mama pouquinho, por isso que o colostro é suficiente. A segunda coisa que eu separei para falar para vocês, dando sequência ao tópico número 1, é sobre o tamanho do estômago do bebê. Então agora a gente vai comprovar por que o colostro é suficiente. No nascimento, lá do primeiro ao terceiro dia de vida do bebê, o tamanho do seu estômago é esse aqui, em média. Então ele tem uma capacidade gástrica de 5 a 7 ml. Logo após isso, lá pelo quarto dia, o tamanho do estômago do bebê é de 22 a 27 ml. E, consequentemente, lá aproximadamente pelo 10º dia, a capacidade gástrica do bebê é de 60 a 80 ml. Então é muito importante que a gente saiba que o bebê ele vai mamar várias vezes ao dia, em quantidades menores mesmo. E por isso que logo nos primeiros dias, aproximadamente nos 3 primeiros dias, você não vai ver aquele leite jorrar. O colostro é suficiente. O terceiro item que eu vou falar para você é sobre as fases de transição do leite. Para isso, eu vou começar explicando para vocês as fases de lactogênese. A partir da 16ª semana de gestação, as glândulas secretoras entram em atividade. Claro que não são todas as mulheres que podem observar já a secreção do colostro, mas algumas sim conseguem observar isso. Logo após o nascimento do bebê, como eu falei para vocês no início, a mulher vai entrar na fase 2 de lactogênese. E essa fase 2, a gente está na fase do colostro. A fase 3 de lactogênese ficou convencionado aí que é a fase do leite maduro a partir do 15º dia de vida. Para vocês entenderem melhor, é assim: o leite tem 3 fases. O colostro, a fase de transição que vai durar entre o 6º e o 10º dia, e o leite maduro, que é a partir do 15º dia. E vocês devem estar se perguntando, mas por que a gente muda essas 3 fases? Por que a gente fala em 3 fases do leite? Gente, por uma questão até do valor nutricional final. Então, por exemplo, o colostro, comparado ao leite maduro, ele é um leite mais viscoso, ele é um leite mais rico em proteínas, com maior concentração de proteínas e uma maior concentração de vitaminas lipossolúveis. Com relação ao valor energético, também muda. Então, a gente consegue falar em 3 fases, justamente porque o leite inicial, que é o colostro, ele vai ser diferente do leite maduro. No quarto item, eu vou falar para vocês que o bebê não precisa mamar a cada 3 horas. Eu sei que muitas pessoas têm essa preocupação de acordar o bebê, de colocar ele para mamar a cada 3 horas. A gente indica livre demanda e isso a gente precisa observar simplesmente os sinais de fome do bebê e é nesse momento que a gente coloca ele para mamar. Nada de se prender a regras. O quinto item que eu trouxe para vocês é sobre o sinal de saciedade do bebê. Assim como a gente precisa observar o sinal de fome, o sinal de saciedade a gente também precisa observar. Então nada de deixar o bebê mamando a cada 15 minutos numa mama, 15 minutos na outra. Vamos olhar para o bebê de forma individual. Se esse é um bebê que já ficou mais molinho, que já está mais relaxado, provavelmente ele já está saciado e a gente não tem que se preocupar com o tempo. A amamentação precisa ser leve. O 6º item que eu trouxe para vocês é a quantidade de xixi e de cocô. Gente, isso é um tema super importante, principalmente porque a criança que está em aleitamento materno exclusivo, ou seja, o bebê que está mamando exclusivamente no peito, a mãe não tem como saber a quantidade de leite que ela está ingerindo. Então a gente verifica isso pela quantidade de xixi e cocô. E as contas que a gente deve fazer é mais ou menos assim. Do 1º ao 6º dia, o bebê tem que fazer uma vez xixi por dia no primeiro dia e uma vez cocô. No 2º dia, consequentemente, 2 vezes xixi e uma vez cocô. Até chegar no 6º dia, o bebê tem que estar fazendo 6 xixis por dia e uma vez cocô. E assim sucessivamente. O 7º item que eu separei para vocês é que mães com bicos planos ou invertidos também podem amamentar. Rafa, mas o que é isso? Normalmente a gente vê que a mulher tem uma falsa ideia de que ela precisa ter um mamilo maior, um bico do seio maior. Só que, gente, o bebê, para fazer a pega correta, ele precisa amamentar a areola e não o mamilo.
Por isso que mães que têm bicos planos ou invertidos podem amamentar. O 8º item que eu separei para vocês é sobre a baixa produção de leite. E muitas mulheres têm a falsa impressão de que se tirar bastante leite, se estimular, se colocar o bebê para mamar mais vezes ou até mesmo utilizar uma bomba, vai acabar o leite ou então não vai ter leite suficiente para o bebê. Isso não é verdade. Quanto mais leite a gente tira, quanto mais estímulo a gente dá para a mama, mais o organismo vai entender que precisa produzir leite. Então, se você tiver com baixa produção de leite, fica a dica. Aumenta o estímulo, aumenta a livre demanda ou utiliza mesmo a ordenha manual ou uma bomba elétrica. Agora, se o seu caso é de excesso de produção de leite, aproveita que você tem bastante leite e faz uma doação para o banco de leite, porque a gente sempre precisa e a doação de leite materno salva vidas. E o 9º item que eu separei para vocês é sobre mamas engurgitadas. O que é isso? Mama engurgitada, normalmente a mulher sente aquela mama mais edemaciada, mais empedrada, um pouco mais dura. E aí tem uma dica de ouro para vocês. Vocês podem utilizar uma folha de repolho para o engurgitamento mamário. Está na literatura que o enxofre da folha de repolho tem ação anti-inflamatória. O 10º item que eu trouxe para vocês é sobre posições diferentes para amamentar. Queria dizer para vocês se permitirem a conhecer outras posições, porque os benefícios da gente mudar de posição são vários. Por exemplo, se a mulher está com uma fissura mamilar, a gente mudar a posição do bebê pode ajudar a cicatrizar naquele local que estava pegando anteriormente. Para o esvaziamento e drenagem dessa mama também é muito legal. Quando a gente muda a posição da boquinha do bebê, a gente está fazendo uma massagem, drenando vários lugares da mama, então é bem legal apostar em várias posições para amamentar.